Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, e esse vídeo que você vai ver agora é um corte do meu curso PHP Essencial. Então se você gostar dessa aula, gostar da minha didática e tiver interesse em saber mais sobre o curso, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a aula. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso PHP Essencial, e hoje eu vou te ensinar a fazer o upload de arquivos com PHP. Tanto o upload de um único arquivo, quanto o upload de múltiplos arquivos no seu site, beleza? Então, criei aqui no AMP uma pasta chamada Upload, que vai ser a pasta do meu projeto, e eu vou criar uma nova pasta chamada Arquivos. A gente vai mandar para aqui para dentro todos os arquivos que os usuários enviarem, beleza? Então, a gente vai pôr aqui, ó, um arquivo index.php, estrutura básica do HTML. Vou criar um form. Vou criar uma label chamada selecione o arquivo. Vou adicionar um input e o type é file. O tipo do input quando é para upload de arquivo é file, tá, gente? E um button do type submit. Vamos enviar arquivo. Bom, aqui a gente já tem quase tudo que é preciso para poder fazer o upload de arquivo. Só falta uma coisinha. O nosso formulário ele precisa ter um atributo extra que se chama enctype. O que significa esse enctype? Enctype, ele significa que quando a gente está enviando, por exemplo, campos de texto, é um tipo de codificação que é utilizado. Quando a gente está usando arquivo, a gente precisa falar que aquilo lá é um arquivo, não é um campo de texto. Então a gente usa o enctype, que é multipart/form data, e através dele a gente consegue enviar esses arquivos, beleza? Vou deixar o action em branco porque eu quero que o arquivo seja enviado para a mesma página. E pronto, aqui eu tenho o que é necessário para poder fazer para poder visualizar, né, minha página de upload de arquivo. Então, vou vir aqui em upload e... Ué, por que tem dois, será? Input type file. Ué. Não entendi agora não, viu? Ah, tá. Nossa, eu tô confundindo aqui, gente, ó. Isso daqui a gente tem que pôr num parágrafo para ficar bom. Agora sim, tá certo. Eu tava achando que isso daqui era a mesma coisa, que eram dois campos de arquivo que estavam sendo exibidos. Mas beleza. A gente já tem o nosso formulário, que é o que a gente precisa. E agora a gente vai partir para a parte do código em PHP. Uma coisa, gente, que você poderia fazer aqui, ó, é fazer só permitir o upload de arquivo quando a pessoa estiver logada, né? Então você pode validar se existe uma session, e aí se existe essa session, você deixa a pessoa enviar arquivo. Uma dica que eu dou aqui de segurança, muito importante: nunca deixe formulários de upload de arquivos abertos para qualquer tipo de usuário. Por quê? Porque tem robôs na internet que eles ficam caçando sites que têm formulários de upload disponíveis para eles tentarem mandar vírus para o seu servidor ou tentar colocar um arquivo malicioso que eles vão conseguir acessar depois. Imagina só uma coisa uma brecha de segurança que era muito comum, é as pessoas criarem um formulário desse e deixarem o usuário enviar qualquer tipo de arquivo. Não verificar se aquele arquivo é uma imagem ou é sei lá, um arquivo zip ou uma foto. Por quê? Porque muita gente antes pegava esse formulário e enviava um arquivo em PHP. Depois, o que a pessoa faz? Vamos supor que eu fiz o upload aqui, enviei um arquivo malicioso PHP para a pasta arquivos. Eu venho aqui, ó, arquivos / nome do arquivo que eu enviei, .php. E quando eu der Enter, eu tenho uma porta de entrada direta para o servidor do site que eu estou tentando atacar. Então, com PHP, você tem várias funcionalidades. Você pode, por exemplo, executar um comando no servidor que vai zipar tudo que existe lá no servidor num arquivo zip e mostrar o download desse arquivo. Você pode fazer um comando que ele vai extrair tudo que existe no banco de dados. Então, uma vez que a pessoa botou um arquivo em PHP dentro do seu servidor, já era. Ela tem acesso praticamente irrestrito. Então, a primeira dica que eu dou nunca deixe formulários de upload aberto para o mundo. Sempre faz uma verificação de sessão para ver se a pessoa está logada. Por quê? Porque os seus usuários são mais fáceis de confiar e se você salvar esses arquivos, por exemplo, num banco de dados,
fica fácil você descobrir quem está tentando fazer merda no seu sistema. Beleza? Essa é uma das dicas. E a segunda dica que eu dou, que eu vou mostrar como faz já já, é sempre verifica o tipo de arquivo que está sendo enviado, a extensão do arquivo. Porque, por exemplo, imagem vai ter sempre .jpg ou .png, arquivo zip vai ser sempre .zip ou .rar. Agora, se você deixa livre, a pessoa pode mandar um PHP lá e aí pode estragar seu sistema, fazer alguma cagada, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu já criei o formulário. Antes de eu avançar aqui no PHP, eu vou vir aqui no meu banco de dados e vou criar um novo banco de dados que vai se chamar arquivos. Vamos chamar ele de upload. E vou criar uma tabela chamada arquivos. Essa tabela vai ter um ID, vai ter um path e vai ter uma data. Data underline upload, vamos chamar assim. Date time, pré-definido vai ser o timestamp atual. O path eu vou definir como... Pode ser 100, vamos deixar 100 caracteres por garantia. Índice primário, na ID e auto-incremente. Basicamente é isso que eu preciso. A gente poderia também colocar o usuário que enviou esse arquivo, né? Para você poder ir acompanhando aqui que as pessoas estão enviando, mas nesse caso aqui eu não vou precisar porque eu não vou ter sistema de controle de usuários. Beleza, todos são obrigatórios, então não vou marcar nenhum como nulo e vou executar. Opa, cliquei no botão errado. Aqui, guarda. Então eu tenho aqui minha tabelinha de arquivos. O path, ele vai ser onde esse arquivo está. Eu vou mostrar para vocês com detalhes. Mas quando a gente vai salvar um arquivo no PHP, a gente não pega esse arquivo. Isso é uma dúvida muito comum de quem está iniciando. A gente não pega esse arquivo e salva o arquivo no banco de dados. A gente pega o arquivo, copia para dentro do nosso servidor. Então eu vou copiar ele para dentro dessa pasta aqui. E eu vou salvar no banco o nome que ele está salvo aqui. Aí, através do banco de dados, eu consigo puxar esse arquivo de volta. Beleza? Isso daí vai ficar mais claro já já, quando eu começar a mostrar para vocês. Mas, a princípio, vamos apenas criar essa tabela. E vou copiar aqui o arquivo de conexão, para eu não precisar recriá-lo. New file, conexão.php. Vou colar aqui e vou salvar. O BD vai ser o arquivos. E tá tudo certo, tá feita a minha conexão, né? Bom, o que vai acontecer aqui? A gente tem que verificar se existe ou não o upload de arquivos. Bom, eu falei para vocês, né, que quando a gente tem um input assim, que ele é do tipo de texto ou uma senha, alguma coisa, a gente consegue acessar ele pelo post e o nome do input, né? Quando a gente coloca o multipart form data, a gente passa a ter acesso a outro tipo de variável, que é a files. Então, quando você tiver um input aqui, vamos supor que você tem aqui name, que é, sei lá, seu nome. Esse seu nome, ele vai vir através do post, igual eu já ensinei para vocês. Agora, os arquivos, eles vão vir todos através do files. Então, eu vou verificar if isset files e eu coloco aqui o nome do meu input, que até então eu não tinha definido, chamar de arquivo. Então, eu continuo o código. Outra coisa que eu poderia fazer, definir o nome aqui como upload e aí if post upload, aí ele verifica. Eu prefiro assim, porque às vezes a pessoa pode clicar em upload e não colocar nenhum arquivo. Quando você faz essa verificação aqui, você já descobre se tem ou não algum arquivo. Quer ver? Arquivo enviado. Vamos fazer um teste aqui. Eu acho que talvez eu tenha que colocar um count ali. Vamos ver. Bom, eu vou selecionar um arquivo aqui nos meus downloads, wallpapers. Eu tenho uma pastinha aqui de wallpapers que eu uso para poder fazer esses testes. Detalhes eu quero. Wallpapers, cadê meus wallpapers? Aqui. Beleza, vamos pegar um arquivo aqui, eu vou enviar. É porque eu esqueci de definir um método. O método aqui tem que ser post, tá? Não dá para enviar arquivo por get. Método post. Vamos atualizar isso aqui, remover isso tudo. Beleza. Se eu adicionar um arquivo, vamos ver se vai agora. Aí, agora já está funcionando certinho. Então, quando está vazio, ele não está mostrando nada de arquivo enviado. Vamos atualizar. Beleza. Se eu adicionar um arquivo, ele vai falar arquivo enviado.
Vamos dar um var dump aqui, igual estava no files, para a gente poder analisar de novo isso daqui, que eu acabei apagando sem mostrar para vocês. Opa, esqueci alguma coisa, esqueci um colchete aqui. Atualizei. Vamos pôr um arquivo aqui, vamos enviar. Quais são as informações que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o name, o nome do arquivo, o tipo, é uma imagem do tipo JPEG. O nome temporário é porque quando a gente faz o upload usando PHP, ele já copia para o servidor o arquivo que você enviou para uma pasta temporária, que é essa daqui. Essa pasta ela é limpa automaticamente, periodicamente. Então, se você não fizer nada com esse arquivo, ó, aqui a gente não está fazendo nada. A gente não está copiando ele para lugar nenhum. Ela simplesmente vai deletar esse arquivo uma hora. Então, a gente tem... eu já vou mostrar para vocês como copia isso. E a gente tem aqui também o error, que é 0, então não teve nenhum erro. E o size do arquivo, que se eu não me engano é em bytes. Vamos ver. Size 63588 dividido por 1024. A gente tem, vamos ver se é isso mesmo, 618 kilobytes. Vamos ver, exibir em detalhes. É mais ou menos isso mesmo. Então ele vem em bytes, ó. E vem 633.588 bytes. E 1 kilobyte são 1024 bytes. Então eu dividi aqui por 1024 e a gente tem o tamanho da foto, que é 618 KB. Então você pode usar isso aqui para limitar o tamanho do arquivo. Ó. A gente poderia fazer if, underline. Vamos colocar esse arquivo numa variável. Files arquivo. E aí a gente... verifica, né? If arquivo, o size. Vamos supor que eu quero que possa ser no máximo 2 MB. Então, 2 MB são 2 vezes 1024 kilobytes vezes 1024. Então, a gente tem 2 milhões e isso daqui. Se eu colocar aqui, if size do arquivo maior do que 2 milhões e 97, uns quebrados, a gente mostra o erro. Arquivo muito grande. Não, máximo 2 MB. Então, esse size é uma informação que a gente pode estar usando aí para poder limitar esse tamanho do arquivo, igual eu fiz agora. No meu caso, para 2 megabytes. Beleza? Para quem não sabe, gente, 1024 bytes são iguais a 1 kilobyte. 1024 kilobytes são iguais a 1 megabyte. Então, a conta que eu fiz aqui, foi... Eu queria 2 mega, né? Então, eu fiz 2 vezes 1024 vezes 1024 bytes. 2 vezes 1024 vezes 1024 bytes. E aí eu tive a medida em bytes, tá? Bom, continuando. Então, a gente já está recebendo nosso arquivo aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é fazer o nosso upload. Só que, primeiro, a gente precisa definir algumas coisas. Primeira coisa, vamos definir a pasta, né? Para onde esse arquivo vai. Vou colocar aqui que a pasta é a pasta arquivos. Arquivos barra. Por quê? Porque a gente vai jogar ele lá dentro da pasta. Então, precisa dessa barra aqui, tá? Eu gosto, geralmente, eu não gosto de salvar o arquivo com o mesmo nome que a pessoa está enviando ele. Tipo esse nome aqui, eu não gosto de usar esse nome. Por quê? Porque é muito comum que a gente tenha imagens ou arquivos no nosso PC chamados assim, imagem.jpg. Aí vai um usuário do seu sistema e envia um arquivo imagem.jpg. Vai outro usuário e envia um arquivo imagem.jpg e salva dentro da mesma pasta. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai sobrescrever o arquivo e você vai perder um dos arquivos. Então eu não gosto de salvar com o nome que vem. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de gerar um nome aleatório para esse arquivo. Como é que a gente faz isso? A gente usa isso aqui, PHP Unique ID. É uma função que ela gera um nome aleatório que não vai ser repetido. Então, por isso que chama Unique ID. A ID é única. Ela vai gerar uma ID única aleatoriamente para o seu código poder usar. Então, a gente pode fazer assim, A gente vem aqui. Vamos fazer um teste antes para vocês verem o que o Unique ID retorna. Echo Unique ID. Vamos ver. Retornou uma ID única.
certo? Cada hora que eu rodo de novo, ele troca essa ID para mim. Então, a gente pode usar isso como o nome do arquivo. E o que a gente faz? A gente vem aqui na tabela de arquivos e adiciona um outro campo para a gente salvar o nome original do arquivo, caso a gente precise. Se você não precisa do nome original, aí você nem precisa salvar nada aqui. Você só deixa assim. Se você quiser, pode salvar o tamanho do arquivo também. Eu não acho... Geralmente não é muito útil, mas se você precisar no seu sistema, você pode salvar. E a gente pode fazer, antes de continuar também, uma verificação. Ó. If arquivo error. Se esse erro existir, a gente dá um die falha ao enviar arquivo. Beleza? Essa falha aqui acontece geralmente, sei lá, se o seu servidor tiver sem espaço, ou se o tipo de arquivo, no meio do upload falhar, enfim, coisas desse tipo. Tá? E aí, como eu falei para vocês, né, a gente não salva o arquivo com o nome dele. Então eu vou criar uma variável aqui chamada nome do arquivo, que vai ser o quê? O name. Então, arquivo name, certo? E eu vou criar uma nova variável chamada novo nome do arquivo, que vai ser o arquivo... Não, na verdade não vai ser arquivo nenhum, vai ser o unique ID. Unique ID, acho que é assim, né, que escreve. Unique ID, beleza. Então tá aqui. Bom, só que eu preciso também tirar a extensão desse arquivo, né? Todo arquivo é nome do arquivo, .pdf, .jpg, .zip, .rar. Então eu preciso salvar esse arquivo com a extensão dele. Como é que eu extraio a extensão? Vou mostrar para vocês. O melhor jeito de se fazer isso é a gente pegar aqui, ó. Usa essa funçãozinha aqui, que eu vou explicar passo a passo. Vou refazer ela aqui para vocês entenderem. Bom, primeira função é a path_info. Primeiro, antes de tudo, né? Já é a terceira vez que eu falo primeiro, mas antes de tudo, o que é um path? Path é um caminho. A tradução de path é caminho em inglês. O que é caminho? É onde está aquele arquivo. Então, isso daqui é um path. A gente vai salvar aqui no banco de dados, ó, na coluna path, onde está o arquivo. O arquivo vai estar na pasta arquivos / nome do arquivo. Então, o path é isso daí. E essa função path_info, ela ajuda a gente a extrair informações de algum path. O que é um path? É o caminho. Então, vamos supor que esse aqui é o path. Ó. Se eu usar esse aqui como path, ela vai dizer que a extensão é .tmp, que é temporário. Mas eu quero esse daqui. Então, se eu usar o name, ó, arquivo... eu posso pegar daqui, ó, direto, pegar a variável que eu já criei e pôr aqui. Então, eu tenho o path_info. Vamos fazer um teste para ver, como sempre. Aliás, vamos pegar isso daqui, ó, e testar aqui. Echo... Vamos fazer o path_info e aqui no nome do arquivo eu vou colocar o nome desse arquivo que está aqui. Ó. Vamos ver se ele vai extrair certinho. Ó. Ele está falando aqui para... deu erro aqui e ele está falando para mim que foi desabilitado por questões de segurança. Mas ele foi desabilitado aqui nesse PHP Tester, tá? Porque deve ter alguma forma de estragar o site se você usar o path_info. Mas se a gente voltar aqui para o nosso, ó, vamos... comentar fora isso aqui. Eu fui lá por PHP Tester para a gente ir mais rápido, mas eu vou trazer de volta para cá então, já que lá está desabilitado. Se eu atualizar, vamos dar um Enter, ó, JPG. Ele está pegando essa extensão aqui para mim. Então é o que eu preciso. Só que às vezes a pessoa também pode salvar esse arquivo dessa forma. Ó. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso converter isso para minúsculo. E aí para isso eu uso str_to_lower. str_to_lower é uma função que ela pega tudo que ela recebe aqui no parâmetro e converte para minúsculo. Então tá, eu já tenho o novo nome do arquivo, eu já tenho a extensão e eu já tenho a pasta onde eu quero salvar esse arquivo. Então, bom, eu tenho tudo que eu preciso para poder fazer o upload do meu arquivo, beleza? E agora, como é que a gente vai fazer essa parte? A gente vai usar algumas funções do PHP, na verdade uma função só, né? Primeiro, que a gente deveria verificar, né, se extensão do arquivo é igual a JPG. Vamos pôr assim, se a extensão é diferente de JPG e a extensão é diferente de PNG, dá tipo de arquivo não aceito. Por quê? O que eu falei para vocês? Nunca aceitem qualquer tipo de arquivo. Então é bom verificar qual é o tipo de arquivo. Então, agora que eu já tenho tudo que eu preciso, eu vou chamar essa funçãozinha aqui, ó,
que é a move uploaded file. Vamos criar uma variável chamada deu certo, que ela vai ser igual ao move uploaded file. Como parâmetro, ó, eu vou passar primeiro o nome temporário, então é esse temp name que a gente tinha lá, né? Que eu vou substituir aqui. Então eu já tenho o temp name e o target file é onde que eu vou salvar esse arquivo. E onde que eu vou salvar? Bom, eu vou salvar primeiro dentro da minha pasta e eu vou concatenar isso com o nome do meu arquivo e eu vou concatenar isso com um pontinho e eu vou concatenar isso com a extensão do arquivo. Beleza? E aí, eu criei a variável deu certo porque o move uploaded file ele vai retornar true se deu certo e false se deu errado. Então, vamos fazer aqui. If deu underline certo. Eu vou mostrar um echo. Parágrafo, arquivo enviado com sucesso. Para acessá-lo, clique aqui. Vou colocar, fechar o parágrafo, abrir o meu link. E vou dar um ponto e vírgula e vou colocar o link. Qual que é o link desse arquivo? Bom, ele está na pasta arquivos barra nome do arquivo ponto extensão. Então eu posso pôr aqui arquivos barra nome do arquivo ponto extensão. Tá. Eu tenho que tirar isso daqui e colocar isso dentro do href, que é para onde eu quero mandar o usuário. Eu comecei aqui, ó, com aspas duplas. Se você tiver uma aspas duplas dentro de outras aspas duplas, você pode obrigar o PHP a aceitar ela colocando uma barrinha invertida, ó. Aí ela vai aceitar. Você também pode colocar aspas simples, né? Aí você não precisa usar a barrinha. Mas eu vou colocar a barrinha invertida para poder acelerar aqui o processo. Então, é o href, eu vou colocar clique aqui. Beleza. Se deu errado, echo falha ao enviar arquivo. Beleza? Bom, com o que a gente tem aqui, já deve funcionar. Vamos testar? Vou atualizar, salvei lá, né? Vou atualizar minha página e vou botar um arquivo aqui, que é a minha... só uma coisinha antes da gente testar. Vou colocar aqui um target do link. Target é onde o link vai abrir. Eu estou colocando isso aqui porque eu não quero que ele abra na mesma página. Eu quero que abra uma nova aba com a foto que eu fiz o envio dela. Beleza? Então vamos lá. Vou testar, vou selecionar aqui uma imagem e vou clicar em enviar arquivo. Vamos ver o que vai acontecer. Arquivo enviado com sucesso. Para acessá-lo, clique aqui. Não vamos clicar ainda não, vamos criar um suspense. Se a gente vir aqui na pasta arquivos, ó, será que ele vai estar aqui? Ó, tá aqui a minha imagem. Então ele gerou aqui a Unique ID, pegou a extensão para mim e depois salvou ele dentro da pasta. Eu coloquei a barra aqui, né? Não se esqueçam da barra, então ele salvou na pasta barra nome do arquivo ponto extensão, que é exatamente como eu queria, tá bom? Lembre-se que essa pasta aqui ela precisa estar criada, se eu não me engano. Eu acho que o PHP não cria essa pasta. Então sempre criem a pasta onde os arquivos vão ser enviados antes de testar, porque senão acho que ele vai dar erro aqui no Move Uploaded File, beleza? Então se a gente clicar aqui, ó, vai abrir numa nova janela o papelzinho de parede que eu fiz o upload, exatamente como eu queria. Beleza? Só que a gente não está salvando isso no banco de dados. Vou mostrar para vocês agora como salvar. Então a gente inclui aqui o arquivo de conexão.php. Vamos ver se o banco de dados está certo. É o banco de dados arquivo. E se o upload deu certo, eu vou incluir esse arquivo no banco, porque eu quero depois criar uma lista com todos os arquivos que existem no meu banco de dados para mostrar para vocês como a gente faz o acesso. MySQL, carry, insert, into, acho que é arquivos, né? O nome da tabela é arquivos, nome, path, data, underline, upload, values, o nome, path e a data upload pode ser null ou pode deixar em branco também, ó, tirar ela fora, que ela vai ser automaticamente preenchida com a data atual, como a gente tinha feito. MySQL error.
eu vou botar aqui o nome, né? O nome antigo dela, que é esse aqui, o nome do arquivo. E vou botar aqui o novo nome. Eu vou transformar isso daqui, ó, numa nova variável. Vou chamar de novo path. Não, path. Vou chamar de path. Path é legal. Então vou salvar, vou criar a variável aqui path e vou salvar nela o caminho do arquivo. E aí, ó, eu venho, pego esse path e jogo para cá no banco de dados. Aí eu vou fazer a inserção na tabela arquivos e depois eu posso só mostrar arquivo enviado com sucesso. Beleza? Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma lista para poder visualizar esses arquivos que foram enviados. Então, se eu vou atualizar a página aqui, continuar. Opa, que no database arquivos não existe. O nome da database é upload, então tá errado aqui, ó, upload. Reparem sempre que é só ler os erros, tá, gente? Sempre que vocês tiverem esse problema, lê o erro, tenta pensar, database desconhecida, deve ser porque a database está errada. Então, os erros são bem autoexplicativos aí, geralmente. Vou selecionar um arquivinho, vou clicar em enviar. Arquivo enviado com sucesso. Vamos ver a nossa database. Tá aqui, ó, o nome do arquivo e o path, que é onde o meu arquivo está localizado, e a data do upload, às 18h45 de 5/2 de 2001. Beleza? Vamos enviar mais um? Enviar. Vamos enviar mais um. Enviar. Então, já está aqui, ó, meus 3 arquivos. Beleza? Vou criar aqui agora uma lista de todos os arquivos que já foram enviados. Vou criar aqui bem embaixo do meu formulário, tá? Primeiro, eu vou colocar uma consulta SQL arquivos, select asterisco from arquivos. Não vou criar isso direto na query. SQL query igual a MySQL query. Select todos os arquivos, or die, se der erro, MySQL error. Show. Agora a gente precisa fazer um loop, né? O fetch association. Então vem aqui embaixo. Vou fazer while arquivo é igual a SQL underline query fetch association. Vou abrir aqui as minhas chaves, mas antes eu vou criar uma tabelinha que vai ter um t-head, que vai ter 3 colunas. Não, vamos pôr 2 só. Vocês vão entender já porque eu estou usando 2. Arquivo e data de envio, tá? Vamos voltar lá na minha parte de onde eu fiz o CRUD de clientes e eu vou pegar aquela funçãozinha que eu criei lá no Conexão, ó, de formatar data, para a gente mostrar a data aqui do nosso... Se bem que ela não vai dar para ser usada, porque ela é feita para trabalhar com data sem hora, né? Mas não tem problema não, a gente resolve isso aqui fácil. Então tá, vou criar um tbody, tr, uma linha, né, da tabela com 2 colunas. Opa, faltou 2. E vou trazer o meu while para cá. Por quê? Porque eu quero que sejam criadas várias linhas na minha tabela. Uma linha para cada arquivo que existe, beleza? Então vou trazer para cá também o fim do loop. Trazer para cá depois da linha. Agora eu preciso mostrar os dados. Agora que é a parte interessante, que eu já recebi essa pergunta dezenas de vezes, muita gente não sabe como fazer isso. Como que eu faço o link para os meus arquivos, né? Como que a pessoa vai poder acessar? A gente pode mostrar aqui, ó, arquivo, nome. Vamos devagarinho, né? Vamos começar só mostrando o nome, depois eu mostro como a gente faz o link. Vou mostrar aqui também a data do upload. Eu quero ela formatada, então eu vou chamar a função date, data, mês, ano, horário no padrão brasileiro, str2time. Lembrem que a str2time ela funciona apenas com datas americanas e ela vai converter a data para uma datestamp, que é uma timestamp, né? Que depois eu vou converter numa data no padrão brasileiro. Bom, acho que é isso. Vamos testar. Não vou enviar. Então tem aqui, faltou uma bordinha nessa tabela, né? Para ficar mais visual. Border 1, cell padding. Vamos colocar uns 10. Atualizei. Pronto. Tem uma tabelinha aqui. Vou colocar um título, lista de arquivos. Ó, eu tenho um upload e tenho a lista de arquivos, né? Como é que eu faço para que o usuário consiga visualizar esses arquivos aqui?
Bom, tem duas formas. Eu vou até adicionar mais uma coluna aqui, ó. Preview, vai chamar essa coluna. Então tem duas formas. A primeira, a gente pode criar um link, que quando o link for clicado, a pessoa vai visualizar esse arquivo numa nova aba. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho o path do arquivo. E está no arquivos barra o nome do arquivo. Então eu ponho aqui o path. E aí, gente, o que acontece? O meu servidor Apache, quando eu tento acessar um arquivo, o meu arquivo vai estar aqui dentro, ó, cadê o upload? O upload. Meu arquivo vai estar aqui na pasta arquivos. Quando eu passo para ele o caminho, ó, o que acontece? O upload, arquivos e o nome do arquivo, ele vai retornar para mim o arquivo. É para isso que ele serve. Ele é um servidor. Se for um arquivo PHP, ele vai interpretar esse arquivo e retornar para mim o resultado. Se for um arquivo zip, ele vai retornar o download para mim. Então, o Apache ele já interpreta o tipo de arquivo se você passar o link. Se você acessar o link, né, e ele identificar que esse link é um arquivo, ele vai devolver esse arquivo para o navegador do usuário. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Primeira coisa, botar o link aqui, ó, vamos testar como é que fica. Ó. Eu botei o nome original, né, da imagem, que o path ele sempre vai ser único, ele sempre vai ser diferente. Então, não corre o risco do usuário repetir, dois usuários enviarem um arquivo com o mesmo nome e estragar o sistema. Só que o nome ele vai mudar. Então o usuário envia aqui o arquivo com o nome que ele quer e a gente mostra o nome do arquivo aqui. E aí quando ele clicar, só faltou botar um target blank aqui, que eu quero que abra numa nova aba. Quando clicar, ó, abre a aba com o arquivo que foi enviado pelo usuário. E tá, e como é que eu mostro esse arquivo? Bom, a gente cria uma tag image no HTML e é a mesma coisa, a gente passa o path para ela. Quero que essa image seja bem pequenininha, 50. Aí, ó, quando eu rodo, eu tenho aqui a foto. Então, gente, é muito mais simples do que o pessoal pensa que é, né? Às vezes tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, como salvar arquivo, se deve salvar o arquivo no banco de dados. E eu acabei de explicar para vocês como fazer isso daí, beleza? Agora, para fechar, eu vou mostrar para vocês como a gente adapta isso daqui para virar um upload de múltiplos arquivos. Porque, ó, se eu clicar aqui em escolher arquivo, eu só consigo escolher um, não consigo selecionar mais que um. Eu vou mostrar como a gente transforma isso num upload múltiplo. Bom, antes, vamos alterar o HTML, a gente só precisa adicionar multiply aqui. A partir daí, ele já vai permitir que eu selecione múltiplos arquivos. Só que eu preciso verificar se eu preciso tratar esses múltiplos arquivos, né? Aqui eu só estou tratando com um arquivo. Eu vou mostrar para vocês primeiro o que ele vai mostrar para a gente. Que o PHP quais vão ser os dados quando a gente estiver trabalhando com múltiplos arquivos. Ó. Eu coloquei aqui para a página morrer para a gente poder enxergar o que tem dentro desse files. Então, agora não tem nada. Eita, vamos pôr... É porque o file sempre vai existir, sabe? A gente precisaria verificar se existe algum índice dentro do array files. Então, eu vou botar um count. Se o count files for maior que 0, o files é igual ao post, tá, gente? O post, o get, eles sempre vão existir, só que quando não tiver nenhuma variável, eles vão ser em branco. E eu coloquei, e o iset, ele verifica se existe, então a gente está verificando se o files existe ou não, e ele sempre vai existir. Ele vai existir em branco? Vai, mas vai existir. Então eu vou contar, se ele for maior que 0, eu vou mostrar o que tem dentro, tá? Então vamos fazer o teste, ó. Agora eu já consigo selecionar mais de uma imagem, ó. Se eu clicar em abrir e enviar, vamos ver o que vai acontecer. Ele retornou um array com apenas um, tamanho 1, ou seja, está faltando aqui alguns arquivos. Por quê? Porque o nosso campo ele precisa ter essas duas chaves aqui, que é para dizer para o PHP criar um arquivo, criar um array com todos esses arquivos que vão ser selecionados. Então, se a gente atualizar a página e enviar de novo, clicar em abrir e enviar, agora sim, ó, eu tenho um array que tem vários arrays dentro. Ó. Eu tenho um array principal, que é o array arquivos, que é o nome do campo. E aí, dentro do array arquivos, eu tenho um array que tem os nomes de todos os arquivos. Eu tenho outro array que tem o type de todos os arquivos. Eu tenho outro que tem o nome temporário. Enfim. E a partir daí, a gente consegue, então, fazer o upload múltiplo. Como é que eu posso fazer isso aqui? Ó? Vamos fazer uma coisa para o negócio ficar ainda mais bonito. Ó. A gente vai transformar isso daqui numa função, certo?
Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui e vamos fazer function enviar arquivo. Quais são os dados que a gente precisa passar para a função? A gente precisa passar o error, então vou passar aqui o error, o size, o name, o que mais? O error, o error, o size, o name e só. A gente precisa dessas 3 variáveis. Então, error, size e name. Vou copiar esse código aqui, ó. Copiar para cá. Não, a gente precisa do temp name também, né? Não pode esquecer, temp name. Então, eu vou copiar isso para cá, esse código, e vou jogar aqui dentro da função. Certo? E aí, gente, eu vou, antes de editar essa função, eu vou já trazer para cá isso daqui, ó, e já vou copiar essas variáveis que eu vou precisar delas. Então, eu tenho o size, tenho o name e tenho o meu temp name. Certo? Bom, isso aqui eu copiei agora só para a gente lembrar, tá? Depois. Então, agora eu vou adaptar aqui, ó, error, size, name e o nome temporário. Tá tudo aqui. E dessa vez também eu não vou mostrar nenhum texto. Eu vou retornar true se deu certo, porque eu estou dentro de uma função, né? Então tem um return. E eu vou retornar false se deu errado. Basicamente, a gente tem uma função agora para fazer o upload do arquivo. E como é que a gente precisa fazer? Ó? A gente tem um array com vários arrays dentro. Então tem um array name e aí tem o nome de cada um dos arquivos. Então tem o array type, tem o tipo de cada um dos arquivos. Então como é que a gente pode fazer esse upload? Lembra do nosso bom e velho for each? A gente vai pegar esse nome do campo, agora é arquivos, né? Então eu preciso modificar isso aqui. Então, files arquivos. Para cada arquivos, lembra que eu falei que a gente pode usar o for each? A gente pode puxar um índice também, fazendo assim, ó. Index. E botando a setinha e array. Podemos chamar isso aqui de arc. Vamos chamar de arc. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai rodar cada um desses índices, cada um desses elementos do array. E ele vai salvar para mim o índice aqui no index e o conteúdo aqui no arc. Beleza? Como é que a gente faz agora? A gente precisa passar aqui também, ó. Aqui é um array, certo? Então a gente tem, dentro do array name, a gente vai ter vários nomes. Dentro do array type, vários nomes, como eu já falei várias vezes para vocês. Então, eu vou rodar aqui dentro desse array e eu já tenho o índice. Eu posso rodar aqui, na verdade, ó, dentro do name só. Do name. E aí, eu vou pegar só o índice do name. Por quê? Porque o índice do name, ele está em todos os outros arrays. Todos os outros arrays, ele também tem os mesmos índices, ó, de 0 a 4, 0 a 4, 0 a 4 e 0 a 4. Então, se eu rodar só nesse, eu já tenho o índice de todos que eu vou estar precisando. Então, se eu rodar aqui no name, o que eu preciso passar? Eu venho aqui no arc, que está aqui no files, né? Vou passar primeiro o error e vou passar o índice. Vou passar o arc size e vou passar o índice. Não, é o index. Opa, apaguei aqui sem querer. E vou repetir esse processo aqui em todos os casos. Beleza? O que vai acontecer aqui, ó? Para cada um dos arquivos name, a gente vai rodar um loop. Eu vou pegar um índice. Vou pegar 0, 1, 2, 3, 4, vou salvar aqui no index. O que eu vou fazer? Eu tenho o arc, que é o arquivos. Não. Aqui vai ser arquivos. Então, eu tenho o arquivos, que é tudo que está aqui dentro, certo? Então, eu vou pegar, vamos começar no índice 0. O name é 0. Eu quero só um índice, eu não estou nem usando esse arc. Então, eu vou vir aqui no arquivos, eu vou vir no error e eu vou pegar o índice 0 e vou passar para lá. Vou vir aqui no arquivos, vou pegar o size
vou pegar o size 0 e vou passar para dentro da função. Vou vir aqui arquivos, vou pegar o name, vou pegar o 0 e vou passar para dentro da função. E mesma coisa com o temp name. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer isso para cada um dos arquivos. E aí a gente só precisa verificar se está dando tudo certo. Como é que a gente verifica isso? A gente pode fazer assim, ó, tudo certo é igual a true. Ou seja, por padrão o sistema já assume que está tudo certo. Deu certo, vou criar uma variável. E aí eu verifico se não deu certo, o tudo certo vai ser igual a false. E aí aqui embaixo a gente faz uma verificação, ó. If tudo certo, echo parágrafo, todos os arquivos foram enviados com sucesso. Se não, a gente vai mostrar falha ao enviar um ou mais arquivos. Beleza? Você poderia, por exemplo, colocar um contador aqui, sabe? Por exemplo, tudo certo é igual a 0, e aí para cada arquivo que deu certo você conta 1, e depois você verifica se todos os arquivos foram enviados com sucesso. Mas aí vai dar a opção sua, né, do que você quer fazer no seu sistema aí. Vamos só dar uma conferidinha. Eu tenho files arquivos, né, que é o nome aqui. Eu tenho error, size, o name está aqui. Nome do arquivo, beleza. Nome do arquivo, extensão também, pasta. Temp name, tá certinho. Path também, deu certo. Nome arquivo, path e beleza. Aparentemente está tudo certo. Bom, vamos testar aqui agora. Só ficou faltando uma coisinha, que é o seguinte, ó. O include que eu faço aqui, ele não vale dentro da função. A função é como se fosse, imagina ela como sendo um universo isolado. Então as coisas que estão aqui dentro, elas só valem, você só consegue usar as coisas aqui dentro se elas forem criadas aqui dentro. Então a gente precisa trazer uma SQLi para cá. A gente inclui aqui o conexão dentro dessa função e a gente vai conseguir usar. Só que ao mesmo tempo eu preciso deixar ele fora também, porque eu preciso dele aqui no meu SQL_carry. Beleza? Então vamos voltar aqui, adicionar aqui 4 arquivos e rezar para dar certo. Vamos ver. Enviar arquivo. Falha ao enviar arquivo. Por quê? Qual falha em enviar arquivos? Vamos ver aqui um vardump. Vardump files. Vamos ver o que está dando errado aqui. Bom, eu tenho os arquivos. Qual que é a falha em enviar arquivo? Tá vindo um arquivo sem o tipo, né? Será que é um arquivo inválido que eu peguei? Vamos tentar com 3. Vamos tentar com 4 mesmo, mas eu vou pegar outro arquivo. Às vezes é um arquivo bugado. Todos os arquivos foram enviados com sucesso. Eu acho que o arquivo que eu tentei estava bugado, porque ele não estava aparecendo aqui, né? Mas agora já resolvemos. Vamos tirar esse files, vou salvar e vou atualizar essa página. E ó, estão todos os arquivos aqui. Vamos fazer mais um último teste, né? Para garantir que está tudo certo. 4 arquivos. Esse primeiro está bugado, então vou pegar 4 aqui embaixo. Enviar arquivos. Todos os arquivos foram enviados com sucesso. Então aqui na lista os meus arquivos. Beleza? Se a gente olhar no banco de dados, ó, também estão todos aqui. E por último, a última coisa que a gente precisa aprender é deletar esses arquivos, né? Como é que a gente faz para deletar um arquivo que a gente enviou? Bom, eu vou criar um link aqui chamado deletar. E quando a pessoa clicar, a gente vai vir para a própria index.php e eu vou passar como get o deletar e vou passar também o ID do meu arquivo para a gente conseguir deletar esse arquivo. ID. Certo? Vamos ver aqui. Se eu clicar em deletar, tá vindo para cá o ID do arquivo, certinho. Bom, aí a gente vai verificar se existe esse get deletar. If isset get deletar. Deletar. Como é que a gente deleta esse arquivo? Bom, primeiro a gente precisa buscar qual que é o path desse arquivo para poder deletar ele. Então vou fazer uma consulta aqui. Select asterisco from arquivos where id igual a id, que eu vou criar aqui agora. Id igual a interval id. Por quê? Porque eu quero converter isso. Na verdade não é id, não. Viajei aqui, ó. Get deletar. A id está vendo pelo get deletar, então a gente tem que pegar ele e converter para inteiro, porque é o formato dele, tá?
Vou criar aqui uma variável chamada arquivo e ela vai ser um SQL query fetch association. E aí, por último, como é que a gente faz? Simplesmente existe uma função chamada unlink e a gente passa aqui, ó, arquivo e o path do arquivo. O que a função unlink faz? Ela exclui esse arquivo, beleza? Aí eu posso ainda mostrar um arquivo excluído com sucesso. Arquivo excluído com sucesso. E o link ele deleta o arquivo físico, né? O arquivo que está aqui na pasta. Físico não, né? O arquivo lógico. Mas a gente precisa também deletar do banco. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou verificar se deu certo um link. Deu certo um link? Aí eu vou e deleto do banco. Delete from arquivos where id. Essa daqui. E eu vou verificar também, ó. Deu certo? If deu certo, mostra arquivo deletado com sucesso. Beleza? Vamos testar? Vou tirar isso aqui, porque se eu atualizar a página ele já vai deletar. Vamos deletar esse última cachoeira aqui. Deletar. Arquivo excluído com sucesso. Vamos ver no banco, ó. Tem 11 registros, né? Tem que sumir um. Tem 10 agora, ó. Vamos ver se sumiu o arquivo da cachoeira. Sumiu, antes tinha 3, agora só tem 2. Então, galera, vocês aprenderam aí hoje, ó, o upload de arquivo, o upload múltiplo de arquivo, exclusão de arquivo, como salvar um arquivo no banco de dados, como exibir esse arquivo no site e como dar acesso ao download desse arquivo para o usuário, beleza? E algumas coisinhas de segurança também, né? Questão do nome do arquivo, da extensão e tudo mais. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e até a próxima.